Bem-vindo ao nosso episódio especial do nosso programa Conexões Raras, onde abordaremos o impacto transformador da educação física na vida daqueles que enfrentam desafios decorrentes de doenças raras. Eu sou Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, ACDM, marido e pai de duas fantásticas pessoas com diagnóstico de doença rara, defensor incansável dos pacientes e de suas famílias também. Estamos aqui empolgados em contar com a presença de um especialista renomado, o profissional de educação física e pesquisador, o Dr. Cássio Hartmann. Para guiar a nossa discussão aqui, ele vai trazer assuntos que eu tenho certeza que você vai estar assistindo e vai estar compartilhando depois nas nossas plataformas, assuntos super importantes conectados a essa questão dos diagnósticos de doenças raras. Ele tem aqui, nesse episódio, nós vamos abordar de uma maneira abrangente a contribuição vital da educação física para melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão das pessoas com doenças raras. O Dr. Cássio compartilhará sua experiência na área, destacando casos inspiradores e a importância de conscientizar os profissionais de educação física sobre a complexidade e singularidade das condições raras. Em nome da CDG Brasil, nossos agradecimentos a todos os nossos apoiadores sociais desse projeto, o nosso programa Conexões Raras. A Nailan, Takeda, PTC Terapêuticos e a nossa parceira Fedran. E a todos vocês também, o nosso agradecimento, todos vocês que acompanham o nosso programa de hoje. E ajude a compartilhar também, ajude a compartilhar, porque quanto mais conhecimento nós propagamos, mais nós vamos trazendo o conhecimento e a causa das doenças raras, que é muito importante a questão do diagnóstico precoce. Eu quero apresentar aqui, quero trazer a apresentação, falar um pouco. Antes de passar a palavra para esse doutor renomado, quero falar um pouco aqui sobre o currículo dele. E eu tenho certeza que você vai se encantar, porque eu aqui já conheci, já fui estudar um pouquinho sobre ele e vi o quanto ele tem muito a contribuir conosco. Se liga aí naquilo que eu vou falar sobre ele, né? Já te disse que é uma gratificação, na verdade, é uma satisfação enorme ter o doutor Cássio aqui com a gente. Ele é um renomado professor de educação física com uma trajetória acadêmica notável. Ele tem pós-doutorado em Ciências da Saúde e Saúde Pública pela Universidade Internacional Logos e também um doutorado em Filosofia das Ciências da Saúde. Além de outras especializações, ele se destaca como professor titular e associado da Universidade Internacional Logos e professor do ensino básico e tecnológico do Instituto Federal de Alagoas, no campus Maceió. Ao longo de sua carreira, o Dr. Cássio acumulou mais de 160 artigos científicos, um livro, além disso, 24 capítulos de livro e uma vasta contribuição para anais de congressos nacionais e internacionais. Ele recebeu o título de Mérito Acadêmico do Ano no ano de 2019 e 2023, reconhecendo pela sua excelência acadêmica. Além de suas conquistas acadêmicas, ele desempenha papéis importantes como embaixador da Associação Nacional de Personal Trainers, perito judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e presidente da Câmara Especial da Saúde no CREF-19. Com uma vasta experiência na área da educação física, o Dr. Cássio dedica-se à saúde coletiva, com ênfase em doenças raras, incluindo a síndrome da pessoa rígida. O seu comprometimento é evidente em sua participação ativa em eventos, exposições e na organização de congressos internacionais sobre doenças e síndromes raras. Seu trabalho visa ampliar o conhecimento sobre a importância da educação física no tratamento dessas condições e melhorar a qualidade de vida dos afetados. Você percebeu que tudo que eu falei aqui a respeito dele tirou até o meu fôlego, porque realmente são tantas coisas que nós vamos aqui, diante da nossa conversa, aprender e trazer para a nossa realidade. Então, eu quero já passar a palavra para o doutor, para que ele venha também falar qual é a expectativa dele a respeito dessa nossa conversa, porque eu tenho certeza que a comunidade dos raros vai ganhar muito com isso. É com o senhor, doutor Cássio. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Lindenberg, que está fazendo a parte da apresentação. Eu achei que você não fosse mais deixar eu falar. É porque realmente um currículo desse é muito grande, muito amplo, até chegar à sua apresentação. Bom, quero, primeiramente, agradecer a Deus e dizer que sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui para poder falar com vocês de um assunto que ainda é pouco falado em nosso meio,
que é sobre as doenças raras. Agradeço a senhora Mona Monteiro, da Associação Brasileira de Profissionais Atuantes em Doenças Raras, Genéticas, Pacientes Familiares e Voluntários, ACDG, pelo honroso convite em poder participar nessa data de hoje do Conexões Raras, e também agradecer ao senhor Lindenberg, que Salmeto, que eu não sabia que tinha 2 filhas, eu tinha visto aqui uma filha. E assim, o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde de hoje é poder pensar nessas pessoas que são raras e que são lindas, que têm suas emoções, têm seus sentimentos. E enfatizar que o Dr. Lindenberg é diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, que está aqui como moderador da minha fala. E não posso deixar de agradecer especialmente aos raros, familiares, cuidadores e profissionais de saúde que estão nos acompanhando, assim como a minha esposa também, que tem a síndrome rara e que está aqui ansiosa para ver toda a apresentação que nós iremos fazer nessa tarde de hoje. Então, assim, é uma grande honra estar aqui com vocês e vou passar a palavra para o senhor Lindbergh. Doutor, eu é que sou honrado aqui de ter essa oportunidade de estar entrevistando alguém tão gabaritado, né? Eu sou casado com uma pessoa com diagnóstico raro, uma mulher que tem o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, e faz parte das mulheres que têm sintomas, né? Faz parte dos 8% das mulheres com sintomas. Também tem um filho com diagnóstico, que aí o caso é mais complexo, né? Que aos homens os sintomas são bem mais avançados, mas graças a Deus está tudo bem. Além disso, ela também enfrenta um câncer raro, e a gente, nesse mundo raro, a gente vai superando e vencendo. E é muito bom saber que tem alguém tão humano, alguém que tem tanta dedicação e que não pensa na gente simplesmente por números, mas pensa de uma forma fantástica, de uma forma de contribuir e trazer qualidade de vida a todos nós. É uma honra estar aqui com o senhor, e realmente eu também sou um cara abençoado por ter essa oportunidade, por estar recebendo essa oportunidade nesse momento, né? Doutor, aqui nós temos várias perguntas, o pessoal aqui montou várias perguntas, nós temos aí várias pessoas nos acompanhando e vamos acompanhar pelas nossas plataformas. E eu já queria começar com uma delas, né, que foi colocada aqui, destacada aqui no nosso programa Conexões Raras. A pergunta é: como surgiu o interesse em direcionar sua carreira acadêmica para a relação entre educação física e o tratamento de doenças raras? Excelente pergunta. Até tão pouco tempo atrás, ou seja, até 4 anos atrás, eu não me via trabalhando com doenças raras, e principalmente no tratamento. Então, surgiu durante uma disciplina no meu curso de doutorado em saúde coletiva, onde eu precisava realizar uma tarefa falando sobre fatores prejudiciais às atividades motoras. E até porque a minha tese de doutorado seria outra. Eu iria falar sobre a síndrome de Burnout, que é uma síndrome que também está sendo muito acometida, principalmente em trabalhadores da saúde. Então, em cima dessa tarefa que eu tinha que falar sobre os fatores prejudiciais às dificuldades motoras, e nessa conversa que eu tive com a minha esposa, ela me disse: por que você não fala da minha síndrome? E daí, fiquei pensando, falei: não, eu vou falar sobre a síndrome dela, que é a síndrome da pessoa rígida, a Stiff Person Syndrome em inglês, que no final de 2022, né, em dezembro, a cantora Celine Dion apareceu nas redes sociais falando sobre essa síndrome, e é a mesma. E como o senhor falou da sua esposa, né, que é 8%, né, que ela, do percentual, essa síndrome que daí a minha esposa tem, para ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela classifica que para cada 100 mil pessoas, são 65 casos. No caso da síndrome que a minha esposa tem, a síndrome da pessoa rígida, é para cada entre 1 milhão a 2 milhões, é um caso. Então, ela se torna muito mais rara ainda. Então, eu digo assim que, a partir daí, a minha esposa ela tem 100% de participação na construção da minha tese de doutorado, que é onde que eu falo sobre, então, o tratamento das doenças raras e, principalmente, a importância da equipe multi e interdisciplinar. Então,
por isso que eu comecei a estudar sobre doenças raras, que é há pouco tempo, vai fazer agora 4 anos que eu falo sobre as mesmas. Que bacana, que experiência. E eu acho incrível, viu, doutor? Porque dentro do nosso ramo aqui das doenças raras, a gente tem uma dificuldade muito grande quanto à família, porque a gente já percebeu que quando a família é presente, a qualidade de vida, a questão por tratamento, o feedback em relação a querer se tratar de uma forma maravilhosa, ela é muito melhor. Mas, infelizmente, a maioria dos homens, né? Aqui a gente está se deparando com dois maridos. Infelizmente, a maioria dos homens eles tendem a abandonar as famílias, infelizmente. E como é fantástico e essencial a participação, e principalmente do senhor, que além de cuidar, além de amar, além de estar lado a lado, fez questão de contribuir, porque a gente sabe, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí as doenças raras, nós desejamos transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam saber e conhecer, para que o diagnóstico e para que mais pessoas estejam estudando. E é exemplar aquilo o que o senhor destacou aí e a sua motivação. Eu imagino que sua esposa deve se sentir assim amada de uma forma extraordinária. Mas nós vamos aqui para a Muito, segunda. muito. E assim, ainda é importante falar que dentro desses fatores prejudiciais à atividade motora, a minha esposa ela chegou a ficar 1 ano sem mobilidade nenhuma. Ela não tinha movimento nenhum. Então, assim, comprometeu 100% do organismo dela. Então, isso me chamou a atenção e que a gente vai discutir daqui para frente. É verdade. Tem outras perguntas aqui que nós vamos falar justamente mais sobre esses assuntos, trazer mais essa realidade. Mas aqui a segunda pergunta que colocaram para nós aqui é justamente essa: quais são os principais desafios enfrentados por profissionais de educação física ao lidar com casos de doenças raras no contexto de saúde coletiva? Puxa, ótima pergunta. Todas as perguntas que eu tenho certeza que vão ser excelentes e vai contribuir muito para os profissionais de educação física, porque os principais desafios estão relacionados a livros, artigos, ou seja, pesquisas voltadas de como agir e fazer intervenção com pessoas acometidas por doenças raras. Porque quando se fala em saúde coletiva, estamos falando sobre o campo de ações e saberes voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde das populações. Mas aqui, no nosso caso que nós estamos falando, são das pessoas acometidas por doenças raras, que são as síndromes raras. E aí, o que nós precisamos, dentro desse conceito, desses desafios, né, é, com relação a respeitar as diversidades. E foi aí aonde que eu, enquanto profissional de educação física, eu não estava respeitando as diversidades. E quando eu falo dessas diversidades, principalmente em ouvir o que a pessoa que está doente pela doença rara estava me passando de informação. Então, é importante a gente respeitar as diversidades e é isso que eu tenho dito e defendido nas minhas palestras e nos cursos que eu comecei a ministrar. E volto a repetir, precisamos respeitar as diversidades das pessoas acometidas por síndromes raras, começando a ouvi-las, para que os profissionais de saúde, especificamente aqui que nós estamos falando da educação física, possam realizar um trabalho para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que tem suas dificuldades e limitações. E quando eu falo aqui da questão de artigos, livros, é porque é uma grande dificuldade, não só para os profissionais de educação física, mas para todos aqueles que vão trabalhar com pessoas acometidas por alguma doença rara, porque existe pouca coisa na literatura, ou tem síndromes que não tem nada na literatura. Então, nessas palestras que eu estou realizando ultimamente, eu descobri doenças raras que não está lá no site do Ministério da Saúde. Então, eu já tenho aqui anotado quase 10 doenças raras que não constam. E isso dificulta, daí então, o trabalho do profissional de educação física com relação a essas informações.
Então, o que eu tenho falado hoje nas palestras? Se um profissional de educação física começar a estudar uma síndrome rara, uma doença rara, como eu comecei, eu, professor Cássio, isso já vai fazer um grande diferencial, tanto no mercado de trabalho, mas principalmente para essa pessoa que está sendo acometida pela doença rara. Então, eu tenho observado que as doenças raras, elas se parecem muito, e por isso que demora-se muito tempo o diagnóstico, por causa qualquer causa, o que é que desencadeou, quais são os sintomas. E o que vai diferenciar uma doença rara para outra são os exames que são realizados pelos médicos. Então, por isso que leva-se muitos anos e a dificuldade para os profissionais de educação física atuarem nessa área. Porque hoje, então, no Brasil, são em torno de 8 mil doenças raras e em torno de 13 a 15 milhões que são acometidos por elas. Então, assim, é um campo que está em ascensão e tem espaço para todos. E volto a falar, é um campo que está necessitando de profissionais de educação física para atuarem nessa área. Que bacana mesmo esse seu posicionamento. E eu vou até trazer aqui um pouco da experiência. O primeiro profissional que começou a tratar o meu filho, né, a distrofia muscular de Duchenne, que, para ser aqui de uma forma para que todos entendam, a distrofia muscular de Duchenne, meu filho ele não produz uma enzima chamada distrofina, que aí quando rompe a fibra muscular, não nasce mais, ou vira fibrose ou gordura. E aí ele vai perdendo a capacidade. Mas o primeiro profissional que eu tive a experiência antes de chegar nos outros foi o profissional de educação física. Aqui eu moro em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza. Nós temos um local específico onde o professor Vicente, que é um professor que, além de se dedicar a essa questão da doença rara, ele também tem assim uma simpatia muito grande onde ele conquista os pacientes, né? Aí ele faz um tratamento junto aos alunos com hidroterapia, aí ele trata de diversas doenças raras, né? Distrofia muscular do Duchenne, trata aquela dos ossos de vidro, trata todas as doenças, ele faz questão que cada aluno mergulhe nisso e pede para os pais que têm aquele envolvimento, tá sempre trazendo uma palavra e falando algo a respeito daquele diagnóstico para as coisas funcionarem. E realmente faz toda a diferença, porque diferente do ambiente hospitalar, o ambiente de educação física, as crianças choravam para não ir embora, né? Por causa dessa participação. E como é importante. E é por isso que a Isso, gente vai. Pode falar. eu fico feliz assim em saber, por exemplo, do professor Vicente, que o senhor acabou de citar, porque é isso que nós estamos necessitando na área de educação física. Professores que tenham esse feeling de trabalhar com a doença rara. E quando falou aqui da hidroterapia, é isso que eu tenho observado também hoje com as pessoas acometidas por doenças raras. Que a hidroterapia, a hidroginástica, vai facilitar muito para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida. É esse o caminho mesmo. O bacana é porque, segundo o que nós aprendemos lá, né? Não sou da área, mas o que nós aprendemos é que na água o impacto é menor, né? E aí é por isso que eles mergulham e fazem todo esse tratamento lá com a garotada e também com adultos. E é difícil não arrancar um sorriso dessas pessoas. Mas vamos aqui para a terceira pergunta que fizeram aqui para nós, que diz o seguinte: como, doutor, a sua atuação como representante do Conselho Regional de Educação Física e presidente da Câmara Especial de Saúde contribui para a promoção da educação física no tratamento das doenças raras? Essa pergunta, nós começamos a trabalhar agora. Então, assim, até eu terminar, professor Castro, terminar o doutorado em doenças raras, não se ouvia, assim como o professor Vicente, que acabou de ser citado, a gente não ouvia falar de profissionais de educação física atuando nas doenças raras. Então, qual que é a minha função agora, a minha atuação? Que a gente iniciou desde que eu terminei o doutorado. Como representante do Conselho Regional de Educação Física, assim como também presidente da Câmara Especial de Saúde e Atividade Física, e como membro internacional do Departamento Internacional de Neurociência da Unilogos,
levar e transmitir o conhecimento para 5 regiões do Brasil, seja ela a região sul, a região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Por eu ser o primeiro profissional de educação física com o título de doutorado em saúde coletiva em síndrome rara, é de fundamental importância que eu, enquanto professor, enquanto educador, né, em educação, que dissemine o conhecimento para os profissionais de educação física, que hoje no Brasil somos aproximadamente em torno de 700 mil registrados no respectivo Conselho Federal e Regional de Educação Física. Então, assim, é importante que eu leve esse conhecimento do trabalho que eu estou realizando para disseminar nas 5 regiões, porque até então eu vinha fazendo as palestras apenas fora do Brasil, mesmo sendo virtualmente, elas só estavam acontecendo internacionalmente. Então, o objetivo é esse. Quanto mais pessoas estiverem enganjadas no Conselho Federal e nos regionais, que hoje são 22 conselhos regionais no Brasil, a gente vai estar fazendo o diferencial para a população acometida pela doença rara e principalmente também no SUS, no Sistema Único de Saúde, porque há pouco tempo foi definido, né, nós estamos com uma CBO definitiva, a CBO 2241, onde que proporciona que o profissional de educação física pode atuar também, além do SUS, do Sistema Único de Saúde, em hospitais e clínicas. Então, imagina só, tá com uma pessoa lá no hospital, tá na clínica, tá no hospital universitário e tendo um profissional de educação física para fazer a abordagem e o tratamento com a pessoa que está com problema de saúde, com a atividade motora. Então, é esse o meu papel com essas funções em levar para a sociedade. E isso começou a acontecer. Em outubro do ano passado, eu cheguei a ministrar uma palestra aqui mesmo em Alagoas, no município de Delmiro Gouveia, onde eu falei para os profissionais da área de saúde, do SUS. E também já tocou outro convite para outros municípios aqui em Alagoas. E com o que a gente vem fazendo, eu acredito que vai expandir muito mais ainda. Mas, assim, eu até sugiro que, por exemplo, quem está aqui nos assistindo, os profissionais de educação física, que vêm já atuando com doenças raras, vou até citar o próprio professor Vicente, que procure escrever e publicar artigos, porque quanto mais informações nós tivermos de publicação, isso vai ajudar a outros profissionais. Então, tem que pessoas que falam assim, poxa, Cássio, eu assisti a sua palestra, você pode me ajudar com relação a tal síndrome? Eu falei, gente, eu vou ter que estudar. Agora eu comecei a dar um respaldo sobre as síndromes de uma visão geral, mas que dentro dessa visão geral é importante que nós saibamos que o profissional de educação física deve estar atuando também. Rapaz, que maravilha saber disso, né? Já que a gente está tocando no SUS, o senhor falou isso, que infelizmente ou felizmente, eu não sei, a maioria do nosso tratamento, consequentemente toda, é no SUS, porque doença rara é muito difícil a gente ter tratamento, a gente pode tratar de uma forma paliativa, a gente pode tratar em outra questão, mas a doença rara em si, o tratamento é exclusivo praticamente do SUS. E é muito bom saber dessa participação, né? E a próxima pergunta, ela vai justamente tratar sobre isso, ela vai trazer para a gente esse entendimento, já que o conhecimento, divulgação, conscientização funciona e tem que funcionar de uma forma maravilhosa. Olha o que diz a próxima pergunta. Na sua opinião, doutor, como podemos aumentar a conscientização sobre a relevância da educação física no tratamento de doenças raras, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido e maravilhoso SUS? Isso. Eu até estou citando uma resolução de número 218 de 1997 do Conselho Nacional de Saúde, onde ela classifica as 14 áreas de saúde, isso de 1997, olha só,
Só que quando é criado o SUS na década de 90, essas 14 áreas da saúde, incluindo a educação física, olha só, hein? Nós estamos em 2024. Ou seja, desde a criação do SUS, o profissional de educação física já faz parte do sistema único para atuar na prevenção, porque a nossa função enquanto profissionais da área de educação física é a prevenção. Então, é isso que a gente está falando aqui. Vai ajudar muito a essas pessoas que hoje têm mais acesso ao SUS. Por quê? Porque é um médico, é uma universidade estadual ou a federal que está lá para os médicos fazendo nos seus laboratórios as grandes pesquisas, seja ela de genética ou testes de imagem para ver o que levou a essa pessoa a ter uma doença rara. E aí, então, é onde que entra o profissional de educação física, que não sabe, e está sabendo agora, né, e vem acompanhando, que ele pode, assim como deve, atuar nas doenças raras. E, de acordo com a nossa regulamentação, né, olha só, em 1997, nós fomos incluídos já no Conselho Nacional de Saúde, nós profissionais de educação física, junto com as outras 13 áreas. Antes da nossa regulamentação, que foi em 1º de setembro de 1998, a regulamentação da profissão de educação física. Ou seja, um ano antes de sermos regulamentados, nós já éramos considerados como da saúde. E assim, então, em se falando de doença rara do tratamento, a gente não pode esquecer que dentro do Sistema Único de Saúde tem as equipes que vão atender na casa das pessoas. E aonde que o profissional de educação física que for atuar nessa área com a pessoa que tem a doença rara, vai poder fazer um trabalho diferenciado. E tanto que eu já vou até adiantar aqui o que eu vou começar a falar agora nas próximas palestras e nos cursos que eu vou ministrar, a importância desse profissional de educação física não só chegar e prescrever atividade física, mas sim também saber como manusear o esfigmomômetro, o estetoscópio, né, para verificar o batimento cardíaco, a pressão arterial, assim como utilizar um termômetro para ver a temperatura corporal e o oxímetro para ver o nível de oxigenação, né, juntamente com a frequência cardíaca, porque durante a prescrição da atividade física, para essa pessoa que está no SUS, é importante que nós saibamos quais são os sintomas e o que pode acontecer com ele durante a prática da atividade física, mesmo que sejam poucos minutos, porque é esse o diferencial que o profissional de educação física vai fazer, de fazer esse acompanhamento com relação aos equipamentos e, é claro, os exames que ele receber do que está acontecendo com essa pessoa cometida com a doença rara. Muito bom mesmo a sua explicação, porque a gente, como eu disse para o senhor, né, o nosso tratamento é baseado todo no SUS, e a gente sofre porque na equipe, por exemplo, do meu filho, na equipe multidisciplinar não temos um educador físico, né, a gente tem o geneticista, a gente tem o neuro, a gente tem o cardiologista, a gente tem o psicólogo, mas o educador físico não está presente. Até mesmo não porque eles não queiram, é porque eu não sei se ainda eles não entenderam e compreenderam a importância, né? Porque falando, e até mesmo para trazer a motivação, e eu acredito que isso seja em todas as crianças, todos os jovens e adolescentes que a gente conhece, na escola, mesmo com todas as limitações de participação do meu filho, a matéria preferida ainda é educação física, né? E aí é muito bacana. E aí, a próxima pergunta, já que a gente está falando de conhecimento, eu queria até mesmo falar aqui um pouquinho, olha, a doença, a distrofia muscular Duchenne, a gente criou até personagem na Turma da Mônica para estar divulgando, né? Aí tem várias revistas para estar divulgando sobre diagnóstico. Aqui no meu canto aqui tem um livro chamado Amor Raro, que vários artistas escreveram, e um dos capítulos é a nossa história, mas foram 10 capítulos. Teve a participação de Fernando Takai, teve de Carlinhos Brau, de Mário Cortella, de várias personalidades que fizeram divulgação. E porque é importantíssimo essa questão do conhecimento. E já aproveitando que o senhor também
é professor e está sempre orientando, a pergunta é, como fazer, como colocar uma disciplina, uma matéria, algo que o senhor disse para mim que só viu, só enxergou, só participou de algo com doença rara lá na frente, né? Que nem todos vão chegar ao mesmo nível que o senhor chegou. Mas como fazer para colocar no ensino mesmo na graduação? Como fazer para colocar uma disciplina, algo voltado para a doença rara, logo no começo de onde o profissional de educação física vai participar? Puxa, ótima pergunta. Essa já é uma pergunta na qual eu também já vim falando e saiu até na revista do CONFEF, do Conselho Federal de Educação Física. Uma disciplina para falar sobre a importância das doenças raras, para abordar as mesmas, tanto no curso de graduação, né, e especialização lato sensu, e nos cursos estricto sensu, mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado. Porque, assim, vai fazer um grande diferencial, que é isso que nós estamos discutindo aqui nessa tarde de hoje, que essa disciplina no curso, na graduação de Educação Física, ela irá suprir uma necessidade e uma carência para mais de 13 milhões de pessoas que são acometidas por doenças raras aqui no Brasil. Essa disciplina irá facilitar para o profissional conhecer as principais doenças raras, segundo o Ministério da Saúde, que está lá na plataforma, assim como as suas causas e sintomas. E, por sua vez, a gente vai poder, dessa maneira, ajudar na prescrição das atividades físicas. Então, assim, quando eu estou tendo essa visão da disciplina na educação física, eu fiz um levantamento em todas as áreas da saúde que não existe nenhum curso com a disciplina de doenças raras. Nos próprios cursos de medicina não existem. E daí eu fiz um outro levantamento para descobrir quantos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado tem no Brasil de doenças raras. Eu descobri apenas um curso de especialização em doenças raras. Então, é um campo muito amplo para nós profissionais de educação física, e quem vai sair ganhando com isso, além dos profissionais, são as próprias pessoas que têm a doença rara. Então, eu vejo que é de fundamental importância o Conselho Federal de Educação Física, né, já fazer a interlocução com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para que os próximos cursos de graduação seja inserido a disciplina nos cursos lato sensu e estricto sensu, a disciplina de doenças raras. O senhor falando aí a respeito dessa questão de não encontrar em lugar nenhum, agora me trouxe à memória o pediatra do meu filho, né? Que no dia que ele sempre falava, a gente mostrava para eles, olha, tem alguns sintomas dele que está diferente. E o doutor sempre falava, o pediatra sempre falava, não, cada criança tem um desenvolvimento diferente. Quando, na verdade, ele já estava mostrando os sintomas do diagnóstico. E é interessante que quando a gente chegou para o pediatra para falar do diagnóstico, né, que descobrimos não com ele, mas quando fomos falar, ele nunca tinha ouvido falar sobre o diagnóstico, bem como ele disse que nunca, enquanto ele se formou em medicina, não é nem tratado sobre essa questão. Ele disse que quando tem algum professor que dá uma pinceladazinha, mas diz que não tem nada. E até para ficar mais assim, aterrorizado, é que nem no campo genético, nem nos geneticistas também tem essa dificuldade. Aí só começa mesmo lá para frente. Realmente isso é muito complicado, né? Se nem o próprio médico estuda isso, imagina nós que descobrimos o diagnóstico vindo assim diretamente, né? Isso. Mas, doutor, e se falando na própria comunidade médica, o que a sociedade, o Conselho Federal de Medicina está tendo dificuldade é com relação a geneticistas para poder ajudar no diagnóstico das síndromes raras, que são poucos no Brasil. E ainda assim, para se ter ideia, por exemplo, agora uma das universidades em São Paulo que está começando a falar de colocar a disciplina de doença rara no curso de medicina. Então, assim, olha só, nós estamos em 2024, eu vi aqui que a CDG foi fundada em 2001, né? 2001, se me falha a memória. E olha só, 2001.
E a gente aqui, completamente 23 anos, estamos discutindo o que se pode fazer para qualidade de vida, para melhorar a saúde e a qualidade de vida dessa pessoa com doença rara. Então, assim, por isso que eu digo que eu sou uma pessoa abençoada, assim como o Lindenberg também falou que é abençoado, para a gente estar aqui levando essas informações para todos que estão assistindo, e eu digo que eu faço isso com muito amor e muita paixão aqui, de estar podendo falar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Hoje a gente tem o privilégio e a bênção da nossa fundadora, né, da doutora Erlane. Ela hoje é uma médica geneticista e aqui trabalha no nosso hospital aqui infantil Albert Sabin, que é um dos centros de referência de doença rara do nosso país, né? Graças a Deus a gente tem essa fundadora, embora ela não esteja mais na presidência, a presidência hoje é a doutora Mônica Deraldo, e aí, mas mesmo assim, ela ainda participa ativamente da nossa associação. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, que lançaram aqui sobre nós, bem bacana. Eu queria que respondesse, porque é a dúvida aqui de muitos familiares, né? A gente quer ir para algo bem prático mesmo, porque a gente quer fazer e tratar bem os nossos parentes, os nossos filhos, até mesmo os nossos meninos maiores, como a gente chama. Diz assim a pergunta: como a prescrição de atividades físicas pode ser adaptada de maneira eficaz para atender às necessidades específicas de pacientes com síndromes raras, considerando as variações de condições físicas, emocionais e psicológicas? Poxa, excelentes perguntas. Todas perguntas excelentes. Como eu falei anteriormente, né, eu errei com relação ao que eu vinha fazendo com a minha esposa, com relação à doença rara. Então, assim, como eu sempre trabalhei com esportes de rendimento, alto nível, eu sempre me preocupei com a prescrição do exercício físico. E além da prescrição de esportes de rendimento, eu sempre trabalhei com outras populações especiais, que eu gosto muito também, que são pessoas que têm hipertensão arterial, que têm obesidade mórbida ou qualquer outro tipo de obesidade, diabetes, e por aí suas taxas sanguíneas, né? Colesterol, triglicerídeos, totalmente alto. E a gente sabe que existe a diferença de atividade física e exercício físico. Então, quando a gente se fala exercício físico, a gente sabe com quantas semanas que vai melhorar a capacidade física desse indivíduo, que está relacionado aqui ao questionamento que foi feito. Seja ela a capacidade de resistência aeróbica, resistência muscular, força, flexibilidade, que melhora muito na hidroterapia e na hidroginástica, e, por sua vez, vai diminuir a composição corporal, ou seja, o tecido adiposo. E trabalhando com a minha esposa, foi onde que eu vi que a gente precisa ouvir, volto novamente a falar a ouvir. E é por isso que é importante estarmos aqui discutindo esse tema tão importante e que irá fazer o diferencial na vida das pessoas acometidas pela doença rara. E esse assunto aqui, com relação às condições físicas, eu também é importante falar que eu já publiquei alguns artigos, alguns capítulos de livro, e estou falando exatamente sobre isso, que a prescrição de atividades físicas e não de exercícios físicos é quando eu, professor Cássio, procura, então, atender essa necessidade específica dessa população. Ou seja, nós precisamos ouvir o paciente acometido pela síndrome rara, e é isso que eu quero dizer, que quando a gente aprender a ouvir esse indivíduo com a doença rara, nós profissionais de educação física, e que é bom ressaltar novamente as outras áreas da saúde, que a partir daí que nós aprendermos a ouvi-los, estaremos respeitando a condição física, emocional e psicológica. Por quê? Porque essa pessoa, ela já sofre de alguma maneira. Ela sente alguma coisa que não está bem no seu organismo. E quando a gente não as ouve, essa questão física, emocional e psicológica vai piorar o estado que ela se encontra. Então, ela pode
conseguir fazer uma caminhada hoje de 5 minutos, certo? Isso no ritmo dela. Mas nós, enquanto profissionais da área de saúde, da educação física, a gente sempre quer estimular que faça um pouco a mais. Então, de repente, ela vai falar assim, não, eu só aguento fazer 5 minutos. E você estimula que ela faça mais 1 ou 2 minutos. Esses 1 ou 2 minutos que a gente não ouviu, olha só, volto a repetir, que a gente não ouviu ela falar, ó, eu não aguento mais, pode fazer com que venha piorar a síndrome dela. Então, é por isso que eu digo, então, a importância da prática, da prescrição da atividade física e não do exercício físico. Porque quando a gente se fala do exercício físico, a gente sempre vai estar estimulando que ela faça algo a mais. E como o objetivo é fazer com que ela possa ter a sua parte funcional, ou seja, o que isso significa a parte funcional? Ela sentar numa cadeira e levantar sozinha, a gente precisa respeitá-la. Porque só o fato da gente, por exemplo, determinar, faça 15 repetições, o exercício que eu estou comentando aqui, faça 15 repetições de sentar e agachar. Isso pode fazer com que amanhã ela não saia nem da cama, porque a gente não ouviu. E se a gente tivesse ouvido ela, de repente, no dia seguinte, ela iria conseguir fazer novamente essa atividade física. E pelo fato da gente não ouvir, só daqui uma semana, ou daqui um mês, 2 meses, ou 3 meses. E aí é onde que eu falo, precisei que acontecesse isso na minha família, ou seja, com a minha esposa, para que eu pudesse aprender que não é prescrição de exercício físico, e sim de atividade física. E daí teve até alguns profissionais da área de educação física, né, nas palestras que eu estou ministrando, falaram assim, poxa, professor Cássio, mas eu estudei tanto para prescrever atividade física? Sim, exatamente. Porque nem todos vão necessitar do exercício físico, mas a gente, em se falando de pessoas que são acometidas pela doença rara, pela síndrome rara, ela precisa ter uma boa qualidade de vida. E quanto menos dependente ela tiver de outras pessoas, como, por exemplo, para ir ao banheiro, ou para atravessar uma rua, ou para pegar um ônibus, um táxi, um Uber, o que for, isso já vai ser um ganho para essa pessoa. Ou seja, o que ela poderá fazer individual no seu dia a dia, sem precisar ficar dependente do cuidador, que é importante que se tenha um cuidador sim, e dos seus familiares, que a família é muito importante nessa condição física, emocional e psicológica. O senhor falando aí a respeito dessa experiência e dessa questão do conhecimento, eu me lembrei agora de um caso de um rapaz aqui que faz parte da associação, que ele tem distrofia muscular de cinturas. E antes dele descobrir o diagnóstico, ele teve a motivação de um profissional para que ele disse que o problema dele, da fraqueza dele, era a falta de musculação, de exercício físico. E o que foi que aconteceu? Esse rapaz, ele andava, e depois que ele passou um ano fazendo academia, o quadro dele piorou de uma forma assim, desastrosa mesmo, que hoje, infelizmente, ele precisa de equipamentos para poder facilitar a locomoção dele. Justamente porque um profissional não escutou. Na verdade, eu não vou nem botar a culpa no profissional, não, porque como ele ainda não tinha um diagnóstico definido, ele não tinha o diagnóstico definido, mas o médico que sugeriu que ele fizesse musculação realmente afetou sem ter que pesquisar ou tentar descobrir alguma coisa. E realmente Isso, tudo que o senhor descreveu aí é. isso, Lindenberg, por isso que está sendo ótima essa discussão. Porque assim, ó, aí quando eu falo a prática da atividade física, ele pode fazer qualquer atividade física. Aí pode praticar uma musculação, pode praticar um pilates, só que daí é essa pessoa, é esse paciente que vai dar o ritmo. Então, por exemplo, fez musculação. Se ele falar assim, ó, eu só vou conseguir fazer hoje 2, 3 minutos de musculação, vai ser o suficiente. Porque vai ter dias que ele vai conseguir fazer 5 minutos, ou 10, 15. Então, assim, são situações, por nós não conhecemos quais são os sintomas e a causa e o que essa pessoa está passando, que a gente acaba acentuando e machucando mais ainda essa pessoa. Então, quando eu falo assim da atividade física,
é qualquer atividade que ela possa estar em movimento, para que possa ter uma boa qualidade de vida. E é isso que você falou, a gente precisa cuidar mesmo muito dos nossos raros. Eu quero aproveitar aqui o gancho que o senhor falou aí a respeito dos seus alunos, que eles ficam fazendo esses questionamentos. E aí tem uma pergunta aqui que lançaram sobre nós, que perguntaram aqui, que mandaram para nós, e ela diz o seguinte, né? Ao ministrar os cursos e palestras nos eventos promovidos pelo sistema Confef e CREFS, qual tem sido a receptividade e o interesse dos profissionais e alunos de educação física em relação aos temas das doenças raras? Poxa, perfeita pergunta. Gostei muito da pergunta. A receptividade, já posso dizer que é gigantesca. E assim também posso dizer que eu iniciei foi com o Café com o Personal, da edição de número 82, com o professor René Maza, né, que ele é o presidente da ANPT, que inclusive tem a sede aí em Fortaleza, aí no Ceará, onde o professor René Maza é o presidente, e eles me convidaram era para ministrar uma palestra de 30 minutos, para falar sobre a atuação do profissional de educação física nas doenças raras. Mas daí houve alguns questionamentos nessa palestra, que para ter uma ideia, nós tínhamos presencialmente 480 profissionais de educação física e aproximadamente 3.000 profissionais acompanhando pela plataforma YouTube do Conselho Federal de Educação Física. E daí, o que era para ser uma palestra de 30 minutos, com alguns questionamentos que fizeram, acabou sendo de 1 hora e 10 minutos. Acabei atrapalhando os outros palestrantes. Porque o interesse dos profissionais de educação física me surpreenderam. E aonde que, então, era para ser apenas 30 minutos, acabou sendo isso. E a partir da edição de 82, de número 82, eu fui convidado logo após para fazer uma edição pelo Confef de número 85. E o objetivo da edição de número 85 do Café com Personal, que é uma parceria da ANPT com o Conselho Federal de Educação Física, era para ser só sobre doenças raras. E daí o professor René Maza, que é mestre em Educação Física, ele aí de Fortaleza, ele falou, Cássio, vamos fazer um levantamento no Brasil para falar sobre doenças raras. E daí a gente começou nas 5 regiões e a gente não encontrou ninguém para falar sobre doenças raras. E daí a edição de número 85 acabou sendo sobre na área de deficiência. E daí é onde que está aqui a sua pergunta. Então, onde que nós precisamos dos profissionais mesmo estar atuando. E com a reportagem que saiu na revista do Conselho Federal de Educação Física, e essa semana o Confef colocou uma reportagem no Instagram que eu nem sabia, saiu assim no Instagram, Amor Cura. E daí, assim, profissional de educação física estuda doenças raras para trabalhar com a esposa. Aí eu estava na sala de aula ministrando aula, e o pessoal mandando parabéns e tal, e eu só olhei assim rapidinho e falei, poxa, mas hoje não é o meu aniversário. E eu vi que estava chegando um monte de mensagens. Aí quando eu abri, que eu vi a mensagem que era do Instagram, eu já comecei a debruçar de lágrimas, porque, respondendo aqui a sua pergunta, que faz parte da sua pergunta, eu recebi, isso foi agora na terça-feira, eu recebi quase 3.000 mensagens dos profissionais de educação física, solicitando orientação e como é que podem trabalhar nas doenças raras. E muitos falando assim, professor Cássio, me orienta um projeto, eu posso entrar num projeto com o senhor? E é claro assim, eu sou muito humano, né? Muito emotivo também, e é claro que eu quero abraçar todos. Falei, não, eu vou sentar com vocês e vamos colocar isso para frente, porque a ideia é essa, é poder disseminar o conhecimento, né? E não sabia que fosse dar esse respaldo assim para as pessoas com relação ao interesse mesmo das doenças raras. E assim como o Vicente, apareceram também outros profissionais falando, poxa, eu já atuo com a doença rara,
mas nunca tive coragem de escrever ou de falar em público, eu tenho dificuldade. Aí eu falei assim, ó, eu posso fazer um trabalho, e já falo aqui também, para quem está nos assistindo, quem tiver interesse de querer começar a escrever artigo, livro, o que for, eu estou aqui para ajudá-los, para orientá-los. E o nosso objetivo, enquanto aqui nós palestrantes, é de ajudar a outras pessoas. Então, assim, a procura tem sido imensa, Lindenberg. Eu estou, assim, muito, muito feliz mesmo. Estou respondendo a todas as mensagens. Eu falei, poxa, teve uma hora que as mãos ficaram cansadinhas. Eu falei, não, acho que eu não vou responder, mas eu estou fazendo questão de responder a todas as mensagens, porque eu não tinha ideia que fosse dar essa repercussão e essa dimensão mesmo. E é onde que é importante a gente amar o próximo e sempre pensar em ajudar o próximo. Então eu vejo que com isso, e pelo convite que eu recebi de vocês por estar aqui, eu vejo que o caminho é esse. Doutor, aproveita e conta para nós aí, diz para nós as suas redes sociais, já que várias pessoas vão estar assistindo aqui conosco e vão querer lhe procurar. Então, diz aí para a gente quais são suas redes sociais e onde lhe encontrar, né? Sim, pode me encontrar no Instagram. É como está aqui, aqui o meu nome completo, Cássio Hartmann, @Cássio Hartmann. Vai me encontrar no Instagram e no Facebook. E lá tem o meu endereço também, de telefone, o WhatsApp. Vai ter no meu Instagram e também no Facebook, por exemplo, tem lá o link do RazorGate, que é uma plataforma internacional, onde tem todos os trabalhos científicos que eu publiquei, estão lá, e o acesso é gratuito e pode baixar gratuitamente. Como a gente está falando de doenças raras, lá vocês vão encontrar em torno de 5 artigos falando sobre doenças raras, 3 capítulos de livro e um livro, um e-book que a gente publicou agora também, pela Unilogos, e falando sobre a síndrome da pessoa rígida, onde tem 12 capítulos, e onde que a gente fala sobre o Sistema Único de Saúde, fala sobre epidemiologia, fala sobre a atuação do profissional de educação física na saúde. Então, assim, é uma literatura que vai ajudar muito para quem for trabalhar nas doenças raras. Que bacana, que bacana. Eu fico emocionado e encantado com tamanha disposição e generosidade, porque muitos que vão nos assistir, nos ouvir pelo Spotify também, pode ter esse direcionamento, né? Que a gente encontrava nos estudantes de educação física, quando levávamos para o nosso filho, encontrava essa dificuldade deles ter um norte, né? Porque a ideia sempre era para outra. Eu não sei assim qual era o tipo de pensamento deles, mas quando eles tinham a interação com a criança, com o jovem, com o adolescente, com o adulto com a doença rara, despertava neles essa vontade de querer mergulhar e eles não encontravam essas informações em lugar nenhum, né? Porque como tanto é raro o diagnóstico, como era raro algo que descrevesse ou que ensinasse dentro dessa área da educação física. Doutor, aproveitando aqui, tem uma pergunta que ela é bastante pessoal. E eu achei interessante diante do que o senhor descreveu, né? O nosso telespectador aqui, o nosso ouvinte, quem está participando aqui, ele pede para o senhor compartilhar algum caso de sucesso ou experiência gratificante em que sua atuação como profissional de educação física teve um impacto positivo, significativo na vida de uma pessoa com doença rara, que eu acredito que o senhor vai citar a sua esposa, né? Isso, vou citar minha esposa. Isso, porque assim, foi a minha esposa, né? A minha esposa foi e é a inspiradora para que eu possa fazer os estudos referente à síndrome rara. Porque assim, para você ter uma ideia, a síndrome dela, como eu falei, é uma síndrome tão rara que a cada 1 a 2 milhões é um caso. Para você ter uma ideia, ela foi em torno da 14ª a ser diagnosticada aqui no Brasil, da síndrome da pessoa rígida. Agora que está chegando a 80, 85 casos. Então, é uma síndrome assim, que desencadeia espasmos musculares, o gatilho, né? Espasmos musculares, que o gatilho vem da luz, se é uma luz mais forte como essa aqui, que vocês estão acompanhando aqui na sala. Se for aquele jogo de luzes do DJ Alok, né? Colocou aquele jogo de luz do DJ Alok. Se ela vê, a pessoa que tem essa síndrome já começa a desencadear os espasmos e a contratura
muscular. E o diagnóstico para chegar nessa síndrome, ela se confunde muito com outras, como Guillain-Barré, esclerose múltipla, por exemplo, e até a própria fibromialgia. Então, para chegar ao diagnóstico, a minha esposa levou em torno de 20 anos. E ela passou por vários médicos até então. E ela, então, assim, é a minha inspiração, porque dentro da observação e de começar a ouvir, de acordo com a atividade física, eu comecei, então, a orientar a outros profissionais da saúde, que também se preocupavam em fazer atividade X ou Y. Então, a gente tem a equipe multiprofissional que acompanha ela, né? O terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicoterapeuta, a nutricionista, e assim. Então, assim, o que eu quero dizer porque o caso de sucesso, né? Porque para quem ficou um ano numa cama que não conseguia sair para nada, precisava ser carregada para ir ao banheiro, precisava dar banho nela, cortar o alimento para que ela pudesse fazer, e hoje ela consegue fazer isso sozinha. É claro que não é todos os dias. Por quê? Porque as pessoas que são acometidas pela doença rara, elas ficam muito cansadas, porque vai perdendo a capacidade física, como nós falamos na questão anterior. Porque vou citar até o American College Medicine Science, que ele diz que para nós, seres humanos, termos uma boa qualidade de vida, nós precisamos trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, que é a capacidade aeróbica, a força, a resistência muscular localizada, a flexibilidade e, por sua vez, vai diminuir a composição corporal. Só que, quando eu falo de não colocar o exercício físico e a atividade física, é porque com a atividade física a gente não vai conseguir melhorar essas capacidades físicas, mas vai proporcionar para essa pessoa que o que ela não conseguia fazer, dando exemplo como a minha esposa, que não saía da cama, que ela consiga ir trocar de roupa sozinha, que ela consiga deambular, coisas que ela não fazia anteriormente. Então, por isso que nós, profissionais de educação física, precisamos atuar nessa área, juntamente com a equipe multidisciplinar. E assim, eu posso dizer que, através dos estudos, né, eu posso ajudá-la, e é onde que eu a cito como esses exemplos que eu acabei de dizer para vocês. A gente precisa proporcionar qualidade de vida para que elas possam fazer qualquer movimento. Quanto menos dependência de outra pessoa, melhor. Existe um ditado no mundo aí que quando a coisa tá boa, o tempo passa rápido, né? A gente já está conversando aqui como o tempo passou e como a gente aprendeu e mergulhou aqui diante de tantas explicações maravilhosas, de tanto envolvimento, né? De tanta paixão, de tanto amor. E isso realmente nos emociona e nos faz acreditar que as coisas só tendem a melhorar, né? Só tendem a melhorar e a gente tem esperança que fé em Deus que com certeza nós vamos alcançar através de profissionais como o senhor, através de pessoas que têm essa ótica e nós vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes raros. Mas antes de encerrar, eu queria deixar aqui a última pergunta, né? A última pergunta que foi colocada aqui. Infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas que nos lançaram, mas eu quero deixar essa última pergunta que diz o seguinte: no planejamento do Congresso Internacional sobre Síndromes Raras, quais são os principais objetivos e expectativas em relação ao impacto na disseminação de conhecimento e na capacitação de profissionais de saúde? Lembrando, né, que o evento acontece agora dia 26 de fevereiro a 2 de março. O senhor pode escrever aí diante e responder essa pergunta para nós? Puxa, com certeza. E com grande prazer em poder falar do primeiro congresso internacional de doenças raras da Unilogos. Eu, quando finalizei o meu doutorado, o Dr. Anderson, que é médico, participou da banca, falou: poxa, Cássio, você fez um trabalho que eu nunca tinha visto. E daí eu falei assim, logo depois da defesa, falei: o que o senhor acha da gente lançar o primeiro congresso internacional de doenças raras da Unilogos?
Aí ele conversou com o reitor da universidade, né, que é nos Estados Unidos, o Dr. Gabriel César Dias Lopes, que na hora de imediato já aceitou em realizar o congresso, porque o Dr. Gabriel César Dias Lopes, que é o reitor da Unilogos nos Estados Unidos, é importante falar aqui que, por exemplo, ele foi também uma das pessoas que me incentivou muito com relação à publicação do artigo de síndrome rara. O primeiro artigo foi sobre a minha esposa, que é o estudo de caso, onde eu relato, juntamente com ela, o que aconteceu durante os 20 anos para se chegar no diagnóstico e o que aconteceu depois do diagnóstico. E daí, qual é a participação do Dr. Gabriel enquanto reitor da universidade? Ele pegou esse artigo, Lindenberg, e ele colocou em todos os jornais de grande circulação aqui no Brasil, para que as pessoas tivessem o conhecimento. E isso começou a repercutir. E daí no Congresso Internacional, que a gente começa então agora no dia 26 de fevereiro, ele vai até o dia 2 de março, no período da noite, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Nós teremos de 2 a 3 palestras por dia, de 30 a 40 minutos, e aí a gente vai ter vários profissionais de saúde que já vêm atuando nas doenças raras, e cada um vai estar falando da sua expertise, que daí não foge o que eu falo na minha tese de doutorado, a importância da equipe multi e interdisciplinar nas doenças raras. Nós já estamos com quase 1.100 inscritos, o congresso é gratuito para quem tiver interesse. Os profissionais e as pessoas que assistirem vão receber o certificado internacional, que quem for atuar na área, esse certificado vai ajudar muito, por ser internacional. E o objetivo dele, quais são? Além de levar as informações para as pessoas que têm a doença rara, é também para os familiares, para os cuidadores e, principalmente, para os profissionais que pretendem trabalhar com as doenças raras. E durante o congresso, nós iremos fazer um pré-lançamento do livro internacional de doenças raras, onde nós estamos recebendo os artigos. Quem quiser enviar também, nós estamos recebendo o artigo para que se possa publicar esse livro, que tanto vai ajudar as pessoas com a doença rara e todos aqueles que eu citei até aqui. Que bacana, que bacana. Foi um momento maravilhoso estar aqui contigo. Foi algo assim que nos acrescentou muito. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelas plataformas, vai ter muito acréscimo de conhecimento, vão se apaixonar ainda mais por educação física. E a gente que faz parte de famílias raras, a gente sempre está estudando, né? A gente está sempre querendo uma possibilidade de alcançar. Eu tenho uma filha que ainda a gente vai fazer um mapeamento genético nela, mas ela não tem sintomas, mas que ela já pensa, ela tem 16 anos, já está pensando em qual área vai atuar, né? Se vai atuar na fisioterapia, por causa do irmão dela, por causa da mãe, se ela vai atuar na psicologia, por causa... Enfim, a gente parece que vai se encontrando com as áreas a fim de ajudar e a melhorar as pessoas com esses diagnósticos. Doutor Cássio, muito obrigado mesmo por toda essa sua participação, por todo esse entendimento, por explanar e por se entregar por nós nessa situação, porque realmente, só em saber que tem alguém que está ali estudando, só em saber que tem alguém que está se dedicando, para nós isso aí enche os nossos corações, para nós isso dá uma esperança, porque às vezes nós não temos uma cura, às vezes nós não temos um tratamento específico, mas quando a gente vê alguém dedicado, quando a gente vê alguém que está mergulhando numa área que são poucos ainda, a gente já se sente ali aliviado, já sabe, já tem uma vontade maior, uma emoção maior dedicada ao coração em continuar lutando pela nossa causa. Eu queria deixar com o senhor, né, as considerações finais, para que o senhor pudesse falar, para que o senhor pudesse externar para nós e falar aquilo que o senhor quiser falar, ou sobre a sua vida, ou sobre alguma coisa, sobre o Congresso, as considerações finais aí com o senhor. Tá certo. Antes de fazer as considerações finais, eu também quero falar que aqui no Instituto Federal de Alagoas, né, onde eu trabalho no campus Maceió,
eu tenho o grupo GEGILA, que é o grupo de ergonomia e ginástica laboral, onde que nós já inserimos vários profissionais da saúde e é cadastrado esse grupo no CNPq. Então, todos os trabalhos que nós temos realizado já entra, seja lá no livro, o capítulo de livro, o artigo, o grupo que é cadastrado no CNPq. Que isso é importante para os profissionais que estão aqui nos ouvindo, né, que vão nos assistir, a importância de sempre estar publicando. Então, não tenha vergonha de pegar o seu objeto de estudo, né, ou seja, a pessoa que você está acompanhando e começar a escrever mesmo, a relatar e pensar em publicação. Então, eu quero agradecer novamente a Associação Brasileira de Profissionais Atuantes em Doenças Raras, Genéticas, Pacientes, Familiares e Voluntários, por estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. E dizer que nós precisamos mudar o mundo e fazer um mundo melhor. E que quando enxergarmos uma pessoa na rua, com qualquer dificuldade que seja, ou em qualquer ambiente, que nós possamos nos oferecer para ajudá-la. E não criticar, como eu tenho acompanhado por onde passo. Eu vejo assim, pessoas que parece que não têm coração, não vê o outro, o que ele está passando, o que ele está sentindo. Então, ninguém sabe o dia de amanhã, e amanhã pode ser você que precise de ajuda. Então, amor ao próximo, solidariedade e paixão é que eu quero disseminar pelo mundo. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês e obrigado pelo interlocutor fazer interlocução, Lindenberg. Agradeço a todos vocês, de coração. Nós é que agradecemos. A gente, com certeza, vai assistir várias vezes esse programa justamente para guardar no nosso coração tanto o seu conhecimento quanto a sua generosidade e a sua contribuição para o mundo dos raros, né? Para o mundo dos pacientes raros. A gente gosta de falar que nós somos raros, mas não somos invisíveis, né? Então, a gente está buscando cada vez mais e mais. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que também nos acompanharam neste episódio e esperamos que as informações fornecidas pelo Dr. Cássio também tenham sido inspiradoras para vocês que nos assistiram, porque foi muito inspiradoras para nós. Então, eu gostaria também de pedir a você que siga nas nossas redes sociais, né? O Instagram é @acdgbrasil, e nós também temos o canal do YouTube e do Spotify, que você pode estar seguindo para tanto estar assistindo as palestras, como estar ouvindo aí, indo para o seu trabalho, na sua casa, em qualquer ambiente. Nós queremos contribuir nesse mundo que é o mundo do diagnóstico raro. Por isso que nós temos esse programa tão especial chamado Conexões Raras e que vai contribuir cada vez mais e mais para que você possa crescer. Quero também pedir aqui encarecidamente que você compartilhe conosco esse programa, compartilhe os outros programas, mostre sempre para alguém aquilo que nós estamos transmitindo, porque nós queremos fazer parte dessa corrente de ajudar e trazer qualidade de vida para todos aqueles com diagnóstico raro. E em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, agradecemos a todos vocês que acompanharam este episódio e esperamos que as informações fornecidas tenham sido inspiradoras para vocês, assim como foi para mim. Gostaria também de pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. O Instagram é @acdgbrasil. Temos também o canal do YouTube e também o Spotify. Compartilhe para ficarmos sempre conectados e espalhando informações sobre o universo das doenças genéticas e raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores sociais desse projeto, o projeto do programa Conexões Raras, ao Nailan, a Takeda, a PTC Terapêuticos e a FEDAM. Um grande abraço para você e até a próxima. Se Deus quiser. Beijo para todos.